Senhor, oramos agora por todos que choram, que ainda não têm luz. Senhor, dá a eles o pão. Deixa eu falar com você uma coisa importante. Hebreus, capítulo 6, o versículo é o 15. Hebreus, capítulo 6, versículo é o 15. E está escrito da seguinte maneira, presta bastante atenção mesmo. Por quê, pastor? Porque você tem que entender que tudo é por meio da fé. Tudo é por meio da fé, pastor? Sim. A fé, na verdade, é um sentimento. A Bíblia diz que a fé é o firme fundamento daquilo que não se vê, mas que se espera. Ou seja, é uma firme certeza, é uma firme convicção, que você não está vendo, mas você acredita que vai acontecer. Por quê? Porque Deus falou. Porque Deus falou. Está compreendendo? Sim ou não? Olha lá, Hebreus 11:1. Ó. A fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos. Eu estou esperando um milagre na minha vida financeira, pastor. Eu estou esperando um milagre no meu ventre. Eu estou esperando um milagre na minha saúde. Eu estou esperando um milagre na minha vida conjugal. Eu estou esperando um milagre na minha vida familiar. Pastor, eu estou esperando um milagre na minha vida profissional. Mas a fé é essa certeza que vai acontecer. Mas a fé ela só é produzida pela palavra de Deus. Esse sentimento, essa certeza que vai acontecer, é produzida por uma palavra que Deus dá. A fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos. E a prova de que existem coisas que não podemos ver. Agora vamos para a linguagem que você está acostumado. Nova Almeida, Almeida Revista Corrigida. Ora, a fé é o firme fundamento. Vamos olhar de maneira natural. O que sustenta todo isso aqui que nós estamos vendo? Tem um fundamento aí, pastor, um alicerce. Sem esse alicerce, um vento derrubaria isso daqui. Sem esse alicerce, isso daqui sucumbiria. Então, existe um alicerce que segura. Então, a fé é isso. É esse alicerce que segura a manifestação do poder de Deus, que mantém a manifestação do poder de Deus. Só que esse alicerce, ele vem por nós darmos atenção àquilo que a palavra diz. Essa confiança, ela vem por nós darmos atenção do que a palavra diz. Aqui está explicando o que é fé. E eu vou mostrar para você como ela vem também. Amém? Deu para entender sim ou não? Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se espera. Eu espero. E a prova das coisas que não se veem, eu tenho certeza que vai acontecer. Como, pastor? Porque Deus falou para mim. Deus falou para mim. Olha como a fé vem. De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. São duas situações, é assim que a fé surge. São dois passos. Por isso que às vezes você vê o pastor numa reunião, não conversa, fica quieto, presta atenção. Por quê, pastor? Porque o primeiro passo é justamente esse. Sei. E vai chegar um momento que você vai estar ouvindo e algo vai te saltar aos olhos, algo vai te chamar uma atenção muito grande. Essa é a tua parte. Essa é a palavra que vai mudar a tua vida. Essa é a palavra que vai trazer a resposta que você quer. Agora essa palavra vai precisar que essa palavra fale comigo. E é o segundo passo, é você meditar nessa palavra que foi falada com você. Tem coisas que Deus fala comigo que Ele não fala com você. Tem coisas que Deus fala com você que Ele não fala comigo. Por quê, pastor? Porque nossos interesses são distintos. Eu tenho interesses diferentes de você. Você tem interesses diferentes de mim. Eu tenho desejos diferentes de você. Você tem desejos diferentes de mim. Eu tenho necessidades diferentes das suas. Você tem necessidades diferentes das minhas. Então, Ele vai dar a palavra segundo a minha necessidade.
Então eu tenho que prestar atenção. Qual é a palavra que é dada para mim? Teve coisas que Deus falou para um, mas não falou para outro. Ele falou para Abraão, deixa a tua parentela e vai para onde eu vou te enviar. Isso ele falou para Abraão. Mas ele não falou isso para Davi. Ele não mandou Davi deixar a parentela. Você está compreendendo o que eu estou falando, sim ou não? Para cada pessoa ele fala uma coisa. Por quê, pastor? Porque são necessidades diferentes, são interesses diferentes. Então, presta atenção na hora que a pregação, a palavra está sendo dada. Por quê, pastor? Porque ele vai suprir a minha necessidade, ele vai suprir a tua necessidade por meio da palavra. Então, presta atenção. Te chamou a atenção? Chamou. Aí você vai meditar. Você vai meditar, irmão. De sorte que a fé é pelo ouvir, que é o primeiro passo, ficar atento. Chamou a atenção, aí você vai dar o segundo passo. O quê? Você vai meditar nessa palavra. E essa palavra vai falar com você. De sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Pela pregação do Evangelho de Jesus Cristo. É pela palavra de Deus. Às vezes tem pessoas que elas têm um sentimento muito forte, mas não é fé. É desejo que aconteça, anseio. Né? Aí ela fala, eu tenho muita fé. Não. A fé é um sentimento, sim. É uma convicção, sim. É uma certeza, sim, de que vai acontecer, mas aquilo que a palavra disse. Não aquilo que eu desejo. Aquilo que a palavra diz. Não é aquilo que eu sonho, é aquilo que a palavra diz. Agora, a palavra, ela vem, sim, de acordo com o meu desejo. Ela vem, sim, de acordo com o meu sonho. Por quê? Porque Deus quer cumprir o teu desejo. Deus quer cumprir o teu sonho. Mas, para Ele cumprir o teu desejo, para Ele cumprir o teu sonho, você precisa ter fé. E a fé, ela só vem desse jeito. Tudo é por meio da fé. Mas só que nós não alcançamos as manifestações de Deus somente por meio da fé. Não, pastor, não. Tem um ingrediente a mais. Qual é o ingrediente, pastor? Paciência. Ou, como alguns gostam de dizer, perseverança. Paciência e perseverança é a mesma coisa, são sinônimos. É não desistir. É não abrir mão. É não desanimar. É se manter firme, independente das circunstâncias. E aí que nós chegamos em Hebreus 6,15. Ele foi chamado de o pai dos que têm fé. Eu fico vendo, às vezes, até grandes pregadores renomados dizendo que Abraão é o pai da fé. Ele não é o pai da fé. Ele é o pai daqueles que têm fé. Pai Abraão. Por que pai Abraão? Porque ele é pai daqueles que têm fé. Por isso, pai Abraão. Está compreendendo, sim ou não? Descendência de Abraão, filho de Abraão. Abraão tem fé e o filho dele tem fé também. Os filhos de Abraão são os filhos da fé. Você está compreendendo, sim ou não? Ele não é o pai da fé, ele é o pai daqueles que têm fé. É que a pessoa ela lê lá e fala, e porque o outro fala, ela vai falando também, vai repetindo, sem primeiro analisar o que é que a Escritura quer dizer. Eu tenho que analisar o que a Escritura quer dizer, eu tenho tentado ensinar você já sobre isso. Não fique na palavra de ninguém, nem na minha. Examine as Escrituras sagradas, examine, analise, observe, veja o texto, veja o contexto, o sentido que o autor está ali, que o autor é o Espírito Santo. Ele pode ter usado grandes homens, como usou Paulo, como usou outros para a escritura da Bíblia Sagrada, mas o autor da Bíblia Sagrada é o Espírito Santo. Você está compreendendo? Ele usou homens em períodos diferentes, em épocas diferentes, para que esse livro chegasse à tua mão, à minha mão hoje. Está compreendendo, sim ou não? Então você tem que ter esse entendimento com você. Leia o texto, leia o contexto, veja o sentido, veja o espírito daquilo que está sendo falado, daquilo que está sendo dito. Não fique na conversa, não fique na palavra, não fique no entendimento de ninguém. Eu fico bobo, às vezes, a pessoa ela vem, ela ouve a palavra de Deus e ela corre para a internet para ouvir a opinião dos outros. Vamos ver, meu pastor pregou isso, vamos ver o que é que o fulano está falando. Você está de brincadeira? Você quer saber se está certo, se está errado, que é um direito e tem que ser assim, eu tenho te ensinado? Vá para a Escritura. Vá para a Escritura. Vai ficar na opinião dos outros? Vai ficar em um artigo de alguém? Não, vai para a Escritura. Examine as Escrituras, fala o Espírito Santo, a tua palavra diz que aquele que tem o Senhor morando dentro de si,
não precisa que ninguém lhe ensine coisa alguma, porque o Senhor mesmo ensina, o ensinamento do Senhor é verdadeiro. Espírito Santo, eu ouvi uma mensagem agora que meu pastor acabou de dar. Espírito Santo, a tua palavra diz que o Senhor testifica a verdade. Espírito Santo, me mostra aqui na tua palavra, está certo, é isso, é assim mesmo, é assim que eu tenho que fazer, é assim que eu tenho que deixar de fazer. O que é que está escrito aqui, Espírito Santo? É isso mesmo? Ele te ensina. Não, é que o pastor fulano, renomado, eu quero lá saber do pastor fulano renomado. Eu quero saber o que é que o Espírito Santo tem para me orientar, o que ele tem para me ensinar. Amém, pessoal? Então, além de ter fé, que é fundamental, a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Além de ter fé, que é fundamental, eu tenho que ter paciência. Perseverar é permanecer firme, é permanecer inabalável, independente da circunstância, é ter paciência. 6,15. Abraão teve paciência. Esse foi o motivo. Por quê, pastor? Porque ele já tinha fé. Mas ele teve paciência. E por isso recebeu o que Deus havia prometido. Quer dizer que se eu tiver fé, mas se eu não tiver paciência, aquilo que Deus me prometeu pode se perder. Pode se perder. Por quê, pastor? Porque a pessoa ansiosa, a pessoa que não tem paciência, ela desiste. Ela desanima, ela abre mão. Eu não posso ser essa pessoa. Você está compreendendo, sim ou não? Eu tenho que ser a pessoa que alcance a fé. Eu parei, eu ouvi, a palavra falou comigo, eu meditei nessa palavra, ela abriu meu entendimento. Agora eu tenho que esperar o tempo que for. Eu tenho que esperar o tempo que for. É aquela mulher que foi ao médico e o médico falou: você está grávida. Estou grávida? Está grávida. Então amanhã eu venho aqui para poder pegar a criança. Mas não vai funcionar assim. O médico vai olhar, dar uma risada para você e falar: não, peraí, não é assim não. Tem um período que normal, naturalmente, seria 9 meses. Pode até acontecer de nascer antes, mas só que o bom é nascer no período certo. Por quê? Porque nascer antes, você pode ter problemas. A criança pode ter problema. Por quê? Porque ela não está preparada ainda. Então você vai ter problema, você vai ter trabalho, e a criança pode ter problema também. Então vamos esperar. Vamos fazer de tudo para nascer no período certo. 40 semanas, 9 meses. Você entendeu, mãe? Não. Eu quero amanhã. Amanhã, mas você está de 20 dias, 30 dias de gestação. Não. Amanhã eu venho aqui, o senhor vai ter que me operar, o senhor vai ter que me dar. O senhor é médico ou não é médico? Você está entendendo o que eu estou te falando? Tem gente fazendo assim com Deus. Calma. Ele não prometeu? Ele é fiel para cumprir. Só que existe tempo para todas as coisas. Existe tempo para todas as coisas. E Deus, Ele vai se manifestar segundo o propósito dEle. O propósito dEle. Então eu vou ter que aprender, querendo ou não querendo, eu vou ter que aprender a ter paciência. Se não, pastor, o que pode acontecer? Eu posso abortar a minha promessa. Se a mulher insistir que o médico tire a criança do ventre dela com 20, 30 dias, vai ser o quê? Vai ser um aborto. Por quê? Porque não vai ter como a criança ficar fora do ventre da mãe. Porque ela não está preparada, ela não está pronta para nascer. Não está no período correto, vai se tornar um aborto. Vai perder a criança. Se você não aprender a ter paciência, você vai provocar um aborto da promessa que Deus fez na sua vida. Tem fé? Tem que ter. Tem fé? Tem que ter. Mas tem que ter paciência. Está compreendendo, sim ou não? Por quê, pastor? Porque tem tempo para tudo se produzir. Olha lá, Eclesiastes capítulo 3, versículo 1. Tudo neste mundo tem o seu tempo. Cada coisa tem a sua ocasião. Tudo nesse mundo. Tudo tem o seu tempo.
Cada coisa tem a sua ocasião. Eu tenho falado muito de Jeremias 3:37. Vamos dar uma olhadinha? Cravou no meu coração. Deus me deu numa madrugada esse versículo aqui. 37 e 38, na verdade. Eu tenho falado muito do 37, mas vamos ver o 38 também. Ó. Ninguém pode fazer acontecer nada se Deus não quiser. Não adianta. Não, mas eu quero, mas Deus não quer. Não, mas tem que acontecer porque eu quero. Deus não quer. Ele não quer, não vai acontecer. Por quê, pastor? Porque Ele é Deus. Mas eu não entendo, pastor. Você não precisa entender, eu não preciso entender. O que você precisa entender, que eu preciso entender, que Ele é Deus. E Ele tem os propósitos dEle para tudo. Você tem que começar a entender que Deus tem propósitos pessoais e tem um propósito coletivo. E Ele não vai abrir mão do propósito coletivo. Ele até abre mão do propósito pessoal, mas do propósito coletivo Ele não vai abrir mão. Ele abre mão do propósito pessoal, por quê? Porque a pessoa muitas vezes ela é impaciente. Ela não sabe esperar. Abraão soube. Ele teve paciência, então Deus pôde confirmar, pôde entregar a ele a promessa feita. Se ele não tivesse sido paciente, ia acontecer o propósito coletivo, só que seria através de outra pessoa e não de Abraão. Deus chamou Saul. Irmão, foi o primeiro rei de Israel. Sabe lá o que é isso? O primeiro rei de Israel. Ele era para ser o alicerce. Através dele, os reinos seriam levantados em glória. Mas ele não soube obedecer à palavra. Ele colocou a vontade dele acima da de Deus. Ele não soube. Deus teve que abortar o processo pessoal em prol do processo coletivo. Removeu Saul e levantou Davi, um homem segundo o coração dele. É que se você ler as Escrituras, analisar as Escrituras, se você ver a história, foi o único rei, foi o único de todos os reis que a Bíblia fala, foi o único que conquistou todas as terras prometidas. Em outras palavras, foi o único que alcançou todas as promessas que Deus fez. Mas por quê? Porque era um homem segundo o coração de Deus. Não era um homem que não falhava. Ele cometeu adultério, ele cometeu homicídio. Não era um homem que não falhava, foi orgulhoso. Trouxe prejuízo para o povo de Deus por causa do orgulho dele. Não era um homem que não falhava, mas era um homem que quando chegava diante da verdade, ele se inclinava diante dela. Ele submetia a verdade, submetia a palavra. Deus não espera que eu não cometa falhas. Deus espera que quando eu chego diante dele, a palavra que é o espelho, que é a verdade, eu olho e falo, realmente, Senhor. Realmente. Mas se o Senhor puder me dar uma outra chance, se o Senhor puder me dar uma outra oportunidade. Porque quando Davi fala, não retires de mim o teu Espírito Santo, é o que ele está falando, Senhor, eu falhei mesmo. Pequei mesmo. Não, Pai, me dá uma outra oportunidade. Não tires de mim o teu Espírito Santo, não tire de mim. Eu não quero perder a vida. Deus o perdoou e se manteve vivendo nele por meio do Espírito Santo. Irmão, acorda. Olha o 38. Tanto as coisas boas. Boas aos nossos olhos, tá, irmãos? Não se esqueça de colocar isso em destaque. Boas aos nossos olhos. Tanto as coisas boas, como as más. Novamente, não deixe de colocar isso em destaque. Má aos nossos olhos. Por quê, pastor? Porque Deus não faz maldade para ninguém. Deus é bom o tempo todo. Às vezes tem situações, circunstâncias que ocorrem nas nossas vidas que nós temos como boas, maravilhosas. E há situações e circunstâncias que ocorrem nas nossas vidas que nós temos como má. Ruins. Nós temos. Não é que Deus está fazendo maldade. Deus não faz maldade. Ele é bom. Tanto as coisas boas como as coisas más acontecem por ordem do Deus, por ordem dele, pastor, por ordem dele. Quer dizer que a criança que estava no meu ventre, pastor, e morreu, meu filhinho, foi ele que mandou, pastor.
Foi. Por quê? Não sei. Mas eu sei de uma coisa. Não foi para o teu mal. Por mais que tenha sido mal aos teus olhos. Não foi para o teu mal. Foi para o teu bem. Para o meu bem. Para o teu bem. Todas as coisas cooperam juntamente para o bem, mesmo aquilo que te soa mal, mesmo aquilo que você enxerga como algo ruim. Coopera juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos 8, 28. E sabemos, se você não sabe, você fica sabendo. Se você não sabia, você fica sabendo. Porque aqui o apóstolo, ele fala como se, considerando que a pessoa já tenha o conhecimento. Então, se você não tem esse conhecimento, você tenha. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente. Todas as coisas o quê? Coisas boas aos nossos olhos e coisas ruins aos nossos olhos. Repito, não tem a ver com Deus fazendo maldade ou não fazendo maldade. Tem a ver que nós enxergamos algumas coisas como maravilhosas. E nós enxergamos algumas coisas como algo ruim. Nós enxergamos. Por quê? Porque nenhum de nós tem a capacidade de enxergar o quadro todo. Ou seja, nenhum de nós tem a capacidade de enxergar como Deus enxerga. A não ser naquilo que Ele nos permite enxergar. E por que aquilo que Ele nos permite? Porque Ele nos permite aquilo que nós temos condições. Eu lembro que, conversando com alguém, não vou falar com quem, porque não me lembro exatamente, já conversei sobre isso com tantas pessoas, e alguém me falando que desde pequenininho, ele ouviu, a fulana é adúltera. Aí ele chega para a mãe, mãe, o que é adúltera? Aí a mãe vem e fala, ó, quando você crescer um pouco mais, você vai entender. Mas não é uma coisa boa. Tem coisas que Deus não nos deixa entender porque não temos condições. Se a mãe senta e vai explicar, ele vai falar, mas o que é isso, mãe? Então, filho, é isso, mas o que é isso outro agora, mãe? Por quê? Porque ele não tem a capacidade para entender o que é uma adúltera. Agora, quando chegar a uma certa estatura, ele vai entender o que é uma adúltera. Por quê? Porque ele já cresceu. E vai entender que não é uma coisa boa. Está compreendendo ou não? Então tem coisas que você não vai entender, eu não vou entender. Eu tenho como ruim, eu tenho como mal. Mas por quê? Porque eu gostaria de dar um testemunho meu aqui, de coisas que eu considerei como ruim demais. Por quê? Pastor, me causou dor, me causou tristeza, me causou sofrimento. E com o tempo eu fui entender, o Espírito Santo veio me explicar, que a razão de tudo aquilo era para o meu benefício. E eu consegui entender, falei, rapaz, e eu reclamando com o Senhor, Espírito Santo, e eu murmurando, e na verdade o Senhor só estava me protegendo. E eu não tinha conseguido enxergar isso. Então você tem que acreditar nessa palavra. Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles quem? Aí que tá? Tem pessoas sofrendo, comendo pão que o diabo amassou, mas não é. É porque ela não ama Deus. Isso aqui é para quem ama, tá? Não, pastor, eu amo. Mas você ama de que jeito? Porque ele diz que aquele que me ama é o que tem os meus mandamentos e os guarda. Esquece o amor segundo o sentimento humano. Por quê? Porque para Deus isso não é amor. O amor aos olhos de Deus é esse. João 14, 21. Aquele que tem os meus mandamentos. Irmão, só tem quem busca. Quem não busca, não tem. A semana acabou. Estamos começando uma outra semana. Hoje é domingo. Primeiro dia de uma nova semana. Certo? Eu aprendi isso essa semana com alguém. Certo?
Acabou. A semana que acabou. Quantas vezes você catou a Bíblia Sagrada para ler um texto e meditar nele? E orou sobre ele para o Espírito Santo te abrir entendimento? Por quê? Porque aquele que ama vai buscar saber qual é a vontade de quem ele ama. Quantas vezes? Quantas vezes essa semana que acabou, você gastou um tempo orando? Eu estou falando de gastar um tempo orando, conversando com o pai, para falar com ele: pai, não vim aqui para nada. Não tem aquele dia que você vai na casa do teu pai porque você vai lá para comer, né? Não é? Você vai lá para pedir um favor, não é? Mas tem que ter aquele dia que você vai lá só para olhar para a cara do pai. Vai falar: o que você quer, filho? Nada, só vim para te ver. Como é que o senhor está? Tudo bem? Vim aqui para bater um papo, para relembrar as coisas que vivemos juntos, para perguntar o que o senhor quer que eu faça, se o senhor quer alguma coisa de mim. Só para estar contigo mesmo, pai. Não tem? Porque se você não faz isso, é um mau filho. Se você é aquele filho que só vai lá na casa do teu pai, porque você quer comer alguma coisa que a tua mãe vai fazer, ou porque você foi lá para pedir um favor para o teu pai, você é um mau filho. Você tem que ir lá na casa do teu pai só para poder olhar para a cara dele. Só para olhar para a cara dele. Dar um abraço, dar um beijo, rir com ele, jogar bolinha, brincar de luta, sei lá o que você fazia com seu pai. Está entendendo o que eu estou falando? Só pelo prazer da presença dele. Então, se nós não temos esse tipo de relacionamento com Deus, nós estamos com problema, igreja. Nós estamos com problema. Por quê? Porque nós somos criados para ter um relacionamento com Ele. Nós somos criados para ter um relacionamento com Ele. Essa necessidade, essa falta de se sentir realizada, é falta de comunhão. Se você começar a ter comunhão com Deus, como tem que ter de verdade, você vai se sentir a pessoa mais feliz da terra. Por quê, pastor? Porque independente das circunstâncias, você vai ter Jesus em você, você vai ter a paz de Deus em você. Está entendendo o que eu estou te falando? Não? Mas tem que ter. Relacionamento, ele custa. Por quê, pastor? Porque relacionamento custa tempo. Relacionamento custa tempo. Eu tenho que dar e receber. Custa tempo. Compreende, não? É coisa séria. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Se eu não tenho os mandamentos e não guardo, eu não amo. Não adianta depois de uma música ficar emocionado. Eu te amo, pai. Não adianta. Eu já falei para vocês, para mim o melhor cantor, o maior intérprete do Brasil é Roberto Carlos. Quem é que nunca chorou com as músicas do Roberto Carlos? Atire a primeira pedra. Só quem não é dessa geração. Quantas vezes você colocou lá na vitrola aquela bolacha grande lá, não é? E de repente ele começou: você foi dos amores que eu tive, o mais complicado, e você... É verdade, não é? Tem gente que não chorou com o Roberto Carlos, mas chorou lá com, sei que lá, o Bochecha, lá como é que era o nome dele? Claudinho Bochecha. Teve um aí que se matou, fiquei vendo até pastor colocando. Que você... Esqueci o nome dele. Também não quero falar também, porque alguém na família pode ver. Porque parece que era Chorão, um negócio assim. Depois você edita para mim isso aí. A família pode ver. Então o que acontece? Não tenho nada contra o Chorão, mas nem conheço o Chorão. Igual, por exemplo, eu sou sincero com você, diante do Senhor Jesus Cristo que está aqui. Há pouco tempo morreu uma mulher aí de um avião. Eu nunca nem tinha ouvido falar. Aí um amigo meu, conversando com ele, ele falou: tal, sei que ela morreu. Eu falei: mas quem é? A cantora, tal. Eu falei: mas quem é? A rainha da sofrência. Eu falei: mas que sofrência? Eu nunca ouvi falar na minha vida. Mas por que não? Porque eu vivo num outro mundo, é por isso só. Não é, sou mais santo que ninguém, né? É por isso só. Eu estava dentro do avião, estava eu, minha esposa e uma irmã dela. E tinha uma dupla conhecida no mundo secular, uma dupla sertaneja. E a irmã dela começou a dar streaming. Eu falei: você cala a tua boca, você fica quieta aí. Não, mas eu falei, não quero saber, nem sei quem é, fica quieta aí. Não vem fazer dar show aqui, não. Eu nem sabia quem era.
Aí alguém vem falar, você não me conhece? Não. Por quê, pastor? Porque eu vivo em outro mundo. É por isso só. Não é porque sou mais santo que ninguém, não. É que eu vivo no mundo de Cristo. Entende o que eu estou falando? Não. Irmão, não adianta. Não é numa música que eu sinto uma emoção e tal. Não. Quem me ama é quem tem os meus mandamentos e os guarda. Então é aquela pessoa que ela busca conhecer a palavra. E independente da circunstância que se apresenta diante dela, ela se mantém de acordo com o que diz a palavra. Essa que ama ele aos olhos dele. Está compreendendo? Essa que ama ele aos olhos dele. Então, irmão, entenda que Deus é bom. E ele é bom o tempo todo. Se eu não me engano, lá em 2ª carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 3, se eu não me engano, fala de um Deus que é o meu Deus, um Deus bondoso, que todo aquele que vai a ele encontra ajuda. Olha lá, é isso mesmo, 2ª carta aos Coríntios 1:3. Louvado seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai bondoso, o Deus de quem todos recebem ajuda. Ele é Deus. Ele é bom. Então, mesmo que seja algo ruim aos meus olhos, ou algo maravilhoso aos meus olhos, eu amo a Deus. Eu amo a Deus segundo o olhar dele de amor, segundo o que ele vê como amor, amo. Apesar de vez em quando, pastor, pisar na bola, mas eu posso dizer que eu amo sim. Quando eu percebo que eu piso na bola, eu vou lá, me conserto com ele, para não pisar de novo na bola. Eu amo sim. Então, fica tranquilo, que no final tudo vai ser maravilhoso para você. Por quê, pastor? Porque tudo coopera para o bem, para o benefício. Coloca de novo esse versículo para mim. Tem uma parte linda aqui que eu quero que todo mundo veja. Sabemos que todas as coisas contribuem ou cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, vírgula, daqueles que são chamados pelo seu decreto. Coloca numa outra linguagem que você vai ver. Aqueles que são chamados para o seu plano, para o seu propósito. Ele tem propósitos, ele tem planos. Tem um porquê de você estar passando algo que é ruim aos teus olhos. Tem um porquê de você estar passando algo que é maravilhoso aos teus olhos. Porque, na verdade, bom aos teus olhos ou ruim aos teus olhos, ele não faz maldade para ninguém. Pois sabemos que todas as coisas trabalham juntas para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que ele chamou de acordo com o seu, de acordo com o seu, de acordo com o seu, de acordo com o seu. É plano dele, propósito dele. Se é dele, obedece e você vai ver a glória dele. Tenha paciência. Que Deus possa falar mais do seu coração. Aonde você está, coloque a mão no seu coração. Você que está em casa, forte abraço. Senhor, nós rogamos isto em nome de Cristo, para sempre, amém.